Olá, você que me acompanha por aqui, obrigado pela sua companhia. Vamos lá para mais um bate-papo sobre assuntos tributários. Hoje, 31 de janeiro de 2022, se encerra o primeiro mês do ano. E janeiro é um mês bastante importante para assuntos tributários, que é o mês onde você, que tem um negócio que fatura até 78 milhões de reais ano, pode adotar a opção de escolher o lucro presumido como regime tributário. Essa opção ela é formalizada para a Receita quando você recolhe o primeiro DARF relativo ao mês de janeiro e você indica nesse DARF o código de receita relativo ao lucro presumido ou lucro real. Isso é uma decisão muito importante porque aquilo que você faz não pode mais ser desfeito durante todo o ano. Então, se você adotou um regime tributário pelo lucro presumido, por exemplo, mas chegou no final do ano você teve prejuízo, você fez um mau negócio, porque você, além de ter prejuízo, você teve que pagar imposto, que o imposto de renda sobre o lucro presumido, o próprio nome já diz, é presunção de lucro com base na receita. Então, as despesas, tanto faz se tiver despesa ou não, é um percentual da receita que é destacado. Então, é importante você prestar atenção nisso e verificar qual vai ser o melhor regime, se você vai ter lucro no final do ano, se esse lucro vai ser um lucro significativo, que as contas desse valor tributado pelo lucro real seja maior do que pelo lucro presumido, você pode adotar aí o lucro presumido como forma de tributação. Caso contrário, se você já de cara, você está no início do negócio, ou então o ano não vai ser muito bom, ou então a tua atividade é uma atividade sazonal, você está ainda numa fase de fazer investimentos, então você fica no lucro real mesmo, que não tem problema nenhum. O importante também desse mês de janeiro ou do início do ano é você também olhar para a sua vida pessoal. Se você, por exemplo, tem atividades além aquela da sua carreira profissional, se você tem imóveis alugados, se você tem muitos bens e você tem alguma preocupação com sucessão patrimonial, é o momento também de você olhar para isso e ver as alternativas que você tem para fazer uma transição segura, uma transição tranquila e, sobretudo, uma transição mais barata do ponto de vista tributário. A reforma tributária que esteve em discussão no ano passado quase todo, ela nos deixou algumas dicas bastante interessantes, porque ela não foi aprovada, mas ela trouxe para a gente o pensamento do governo, que o governo pretende fazer. Então, por exemplo, um planejamento tributário que é feito, na verdade, um planejamento sucessório, que é feito através de uma holding familiar, o ano passado ele ficou no risco de não ter nenhum tipo de benefício mais. Aliás, ter até benefícios reduzidos. Por quê? Porque as holdings patrimoniais e sociedade em conta de participação, elas seriam obrigatoriamente tributadas pelo lucro real. Então, elas não poderiam mais ser tributadas pelo lucro presumido, mesmo que elas tivessem um valor muito pequeno. Então, uma outra coisa também que a gente viu é que o governo também pretende, e já falaram sobre isso esse ano, que não deve abandonar essa ideia, de tributar dividendos e tributar também juros sobre o capital próprio através da não dedutibilidade da JCP na apuração da base de cálculo da contribuição social, por exemplo. Então, essas são coisas que você pode trabalhar com isso durante o ano inteiro, porque mesmo que haja uma alteração agora, essa alteração não pode produzir efeito dentro do mesmo ano em que ela é modificada. Isso é um princípio constitucional e os tributos federais estão embaixo desse princípio. Então, qualquer alteração que tiver na lei só vai poder vigorar a partir de janeiro de 2022. Então, o recado importante que isso deu para a gente é que, tinha pessoas que tinham receio de fazer uma operação de sucessão, constituir uma holding familiar, e a Receita Federal entender que isso era alguma atividade anti-elisiva, não que a elisão seja um crime, não. A elisão é redução fiscal, redução lícita da base tributária, mas o fisco, lá por conta do parágrafo único de um artigo 116 do Código Tributário Nacional, ele pode descaracterizar o que você tiver feito se ficar entendido que você só quis mesmo tirar uma vantagem tributária de tudo que você fez. A ideia do governo em colocar as holdings
familiares como tributadas obrigatoriamente pelo lucro real, deu para a gente aí um sinalzinho bem interessante. Ou seja, se eu tenho uma holding familiar, onde eu coloco todos os meus bens, e através dessa holding familiar eu faço a minha sucessão patrimonial, não tenho problema nenhum com isso, não tem nada de errado nisso. E eu até posso utilizar o regime do lucro presumido, que era aquilo que eles pretendiam acabar com isso. Então, eu posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Não tem nenhum tipo de lei que me obrigue a adotar um regime tributário que seja mais gravoso para mim. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher aquele que seja menos gravoso para mim, dentro da legalidade, dentro da licitude, dentro da ética, enfim, dentro de tudo que é de bom fazer. Então, posso tranquilamente, se eu tenho uma atividade que é uma atividade onde eu acumulei diversos imóveis, esses imóveis estão alugados, de uma rede de aluguel, e eu estou pagando esse aluguel todo na minha pessoa física, não existe nada de errado em eu fazer uma sucessão patrimonial através de uma holding, colocar esses imóveis dentro de uma holding, e aí todo o valor também do aluguel iria para dentro dessa holding, eu teria uma tributação menor e teria também uma sucessão patrimonial feita através dessa holding, porque eu poderia colocar todos os meus herdeiros dentro dela e cursar a sucessão por aí. Seria uma coisa muito simples de fazer, que não requer aí grandes manobras, não requer estruturação de coisa de muito sofisticada, uma coisa bem simples de fazer, e eu estaria também atendendo a legislação. Então, os recadinhos que a reforma tributária me deu, eu acho que a gente deve aproveitar. Então, eu acho que você deve olhar para esse início de ano. Por que eu falo início de ano? Porque normalmente, quando chega no final do ano, que a gente fica querendo fazer as coisas, querendo mudar a forma de tributária, etc., isso dá mais margem ao fisco de entender que, não, você só quis mesmo praticar um ato para você ter um benefício tributário. Você não tinha um propósito negocial para fazer isso. Então, quando eu começo a pensar nisso no início do ano, vou fazendo tranquilo, com calma, eu consigo colocar diversas justificativas no meu ato que mostrem que a redução da carga tributária foi uma mera consequência. A redução da carga tributária não foi o objetivo principal. Eu tinha outros objetivos com isso e atingi os meus objetivos dessa forma. Bom, então acho que é um assunto para vocês pensarem, para vocês olharem para cada uma da situação de vocês individualmente, seja você empresário, seja você trabalhador, que tem aí uma renda e que tenha também bens para serem partilhados com os seus herdeiros. Eu acho que é um negócio interessante você pensar nisso, e quiserem trocar mais uma ideia sobre esse assunto, eu estou à disposição de vocês, os meus dados estão aqui embaixo, e vamos lá que a semana está só começando. Um abraço, uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau!